Osciladores em ponto e vim são osciladores sinoidais bem simples. Eles são compostos de um amplificador e de uma malha de realimentação com impedância em série e em paralelo. O conjunto C1 e R1 vamos chamá-lo de ZS, ou impedância em série. Já o conjunto C2 e R2 vamos chamá-lo de ZP, ou impedância em paralelo. Fazendo uma análise do domínio de S para nos ajudar na análise da malha de controle e da realimentação do sistema, podemos escrever ZS igual a R1 mais 1 dividido por SC1, ou ZS igual a S vezes R1 mais 1, isso tudo dividido por SC1. E também podemos escrever que ZP é igual a R2 em paralelo com 1 sobre SC2. E isso é igual a R2 dividido por SR2 vezes C2 mais 1. Analisando o diagrama do sistema, podemos dizer que o conjunto ZS e ZP compõe a rede de realimentação beta. Observando o sistema, podemos dizer então que beta vezes A, que é o ganho do sistema, é igual a ZP sobre ZS mais ZP. Levando em consideração os equacionamentos que conseguimos extrair do sistema, podemos estender o equacionamento da malha de controle como sendo o ganho beta vezes A é igual a vezes A parênteses R2 dividido por S R2 C2 mais 1 fecha parênteses. Isso dividido por abre cochetes, abre parênteses, S vezes R1 mais 1 dividido por S vezes C1 fecha parênteses mais abre parênteses R2 dividido por S R2 vezes C2 mais 1 fecha parênteses, fecha cochetes. Organizando, chegamos a que o ganho beta vezes A é igual a vezes S vezes R2 vezes C2, isso tudo dividido por abre cochetes, abre parênteses, S, R1, C1 mais 1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, S, R2, C2 mais 1, fecha parênteses, mais S, R2, C1, fecha cochetes. Fazendo uma distribuição dos valores e mais uma organização, chegamos então que o ganho beta vezes A pode ser escrito como sendo A vezes 1 dividido por, abre parênteses, S, R1, C2 mais 1 dividido por S, R2, C1 mais R1 dividido por R2 mais C2 dividido por C1 mais 1. Em posse dessa última equação, podemos então aplicar os critérios de Barkhouse de forma a garantir a oscilação do circuito e a geração do sinal senoidal. Conforme vimos, para garantirmos a oscilação sem atenuação ou saturação do amplificador, vimos que S deve ser igual a J vezes ω0, de forma com que os polos do sistema fiquem sobre o eixo vertical. Substituindo então o valor de S, que é igual a Jω0, na equação anterior, chegamos à conclusão então que o ganho beta vezes A é igual a dividido por, abre cochetes, J vezes ω0 vezes R1 vezes C2 menos J vezes 1 sobre ω0 vezes R2 vezes C1 mais, abre parênteses, R1 sobre R2 mais C2 sobre C1 mais 1, fecha parênteses, fecha cochetes. Como se trata de um sistema complexo, então a parcela da equação que possui o J é responsável pela fase. Como o critério de Barkhouse estabelece que a defasagem do sinal deve ser igual a zero, então temos que, de acordo com as nossas equações, que J vezes ω0 vezes R1 vezes C2 menos J vezes 1 sobre ω0 vezes R2 vezes C1, isso deve ser igual a zero. Com essa observação, podemos dizer, então, que ω0 é igual a 1 dividido pela raiz de R1 vezes R2 vezes C1 vezes C2, o que nos fornece a frequência do sinal senoidal gerado pelo oscilador em ponto de vim. Ainda pelo critério de Barkhouse, temos que o módulo de beta vezes A deve ser igual a 1. Consequentemente, se pegarmos a equação do ganho e desprezarmos os termos que compõem J,
chegamos à conclusão de que A dividido por A parênteses R1 sobre R2 mais C2 sobre C1 mais 1, fecha parênteses, devem ser igual a 1. Podemos concluir, então, que o ganho de malha aberta do circuito deve ser igual a 1 mais R1 sobre R2 mais C2 sobre C1. Lembrando que, na prática, o ganho do sistema deve ser ligeiramente maior do que o ganho apresentado, até que o sinal gerado tenha a amplitude desejada e, então, o ganho do sistema deverá diminuir até o valor calculado. Para garantirmos o funcionamento, podemos utilizar um amplificador com controle automático de ganho, visto no tópico anterior. De forma a garantir a oscilação, basta adicionarmos na malha de realimentação o circuito da ponte de vinho. Assim, podemos ter um sistema com ganho ligeiramente maior do que 1, conforme indicado no critério de Barkhouse, e após atingir a amplitude desejada do sinal, o ganho deve ser alterado para atender os critérios de Barkhouse.